Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo e convidar a todos para se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário e aproveita, já comenta aqui embaixo de que lugar você está me acompanhando no dia de hoje. Olha, meus amigos, a Caixa Econômica Federal paga nessa terça-feira, dia 25, a parcela de março do Bolsa Família aos beneficiários com o NIS terminado em 6. Ou seja, você, meu amigo, você, minha amiga, que está ligadinho aqui no nosso canal, né, acompanhando as atualizações informativas e recebe o Bolsa Família e o seu NIS, número de inscrição social, é terminado em 6. O pagamento está liberado no dia de hoje, né? O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas o valor médio fica na casa dos R$ 668,65, né? Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência Social e Combate à Fome, nesse mês, o programa de transferência de renda do governo federal está alcançando, né, porque ainda não encerrou o calendário de pagamento, 20,5 milhões de famílias, né? E o governo federal está desembolsando 13,7 bilhões de reais, ou seja, esse programa de transferência de renda levando dignidade a milhares de famílias Brasil afora. Além do benefício mínimo, né, os 600 pila, o pagamento tem 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris paga 6 parcelas de R$ 50 a mãe de bebês de até 6 meses, né? E também tem o adicional de R$ 50, né, a famílias com gestantes e filho de 7 a 18 anos, e também tem o adicional de R$ 150 para criança com idade de 0 a 6 anos, né? Mas é importante, meu amigo, é importante, minha amiga, ficarem atentas quanto à atualização do cadastro único. É importante ressaltar aqui que o governo federal também não está apertando o cinto somente no BPC, está apertando o cinto em relação ao pessoal do Bolsa Família, né? Então, manter os dados atualizados junto do CRAS é uma garantia para que o benefício continue sendo pago. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo, hoje começa oficialmente o pagamento dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil, né? Ou seja, quem é aposentado, é pensionista e que ganha até um salário mínimo, R$ 1.518, o pagamento está na conta, né? A grana está na conta no dia de hoje. Ou seja, meu amigo, você, né, de todo o Brasil, que ganha até um salário mínimo, R$ 1.518, né, e tem o NIS terminado em 1, pode já se deslocar até a sua agência bancária para fazer o saque do seu benefício. É importante ressaltar que beneficiários do BPC, benefício da prestação continuada com NIS terminado em 1, tem a grana depositada no dia de hoje. Olha, meus amigos, os pagamentos do INSS, como eu frisei, começa hoje, terça-feira, e vai se estender até o dia 7 de abril, né? O que define quem vai receber em qual data é o número de identificação. Por exemplo, hoje, né, paga quem tem o NIS terminado em 1, né? Amanhã, que já é quarta-feira, amanhã, né? Hoje é terça, amanhã, quarta-feira, paga para quem tem o NIS terminado em 2. Já na quinta-feira, paga quem tem o NIS terminado em 3. E na sexta-feira, paga para quem tem o NIS terminado em 4. E o pagamento é retomado na próxima segunda-feira. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo do nosso canal, preste atenção nessa informação que acabou de chegar. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou, né, um decreto, ou seja, o decreto 12.417, que altera regras do programa Bolsa Família com o objetivo, meus amigos, com o objetivo de coibir fraudes e aprimorar os critérios de acesso ao benefício, especialmente para famílias formadas por uma única pessoa. Olha, meus amigos, curiosamente, né, eu me lembro que quando começou
o pente fino no Bolsa Família, né? O pessoal do Ministério do Desenvolvimento Social falou: não, esse pente fino vai acontecer agora em 2023, quando chegar em dezembro vai acabar, e acabou nada, né? Ou seja, o pente fino persistiu em 2023, né? Onde o principal foco era as famílias unipessoais, ou seja, aquela família composta por uma única só pessoa. Entrou 2024, o pente fino persistiu, né? E o pessoal do governo dizia: não, vai ser só agora em 2024. E literalmente, né, esse decreto 12.417 nada mais é do que a sequência, né, do pente fino no Bolsa Família, né? Só que, mais uma vez, digamos assim, esse decreto vai prejudicar famílias ditas como unipessoais. Entre as mudanças, o texto determina que família unipessoais, aquela composta por apenas um integrante, só poderão entrar no programa após passarem por entrevista presencial em loco, ou seja, no domicílio. O que quer dizer? Vamos imaginar que você, né, mora sozinho, tá desempregado, não tem filho, não tem neto, não tem ninguém, né? Aí vai lá no CRAS, né, para se inscrever no cadastro único, né, para receber o Bolsa Família, que é o seu direito, porque a renda para receber o Bolsa Família é de R$ 218 per capita, mas você tem zero renda, não tem renda nenhuma. Daí o que vai acontecer? O pessoal do CRAS vai agendar uma visita para ir na sua casa, ou seja, só depois, né, que o pessoal do CRAS, né, os servidores do CRAS, fazer uma entrevista, uma avaliação, né, da casa, né, comprovar, gente, porque aqui o governo federal quer checar em loco se realmente aquela pessoa que diz que mora sozinha, mora realmente sozinha. Aí depois, né, dessa checagem, o benefício será liberado. E preste atenção, gente, aqui também, né, tem um outro problema nesse decreto. Quem já recebe o Bolsa Família, mas não passou por essa checagem, ou seja, que ninguém do CRAS foi fazer uma visita a essa pessoa, poderá ser excluído do programa, ou seja, poderá ter o seu Bolsa Família cortado pelo governo federal, salvo exceções que serão definidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Ou seja, meus amigos, aquelas casas, né, onde tem 3 ou 4 pessoas recebendo Bolsa Família, vai ficar difícil se defender, né, perante a essas novas mudanças impostas pelo governo federal. Além disso, gente, esse decreto do presidente Lula autoriza o Ministério a estabelecer um limite máximo de beneficiários unipessoais, né, como forma de evitar distorções no cadastro único, né, sistema usado para diversos programas sociais do governo federal. O decreto também trata da chamada regra de proteção, que permite que famílias continuem recebendo o Bolsa Família mesmo após o aumento de renda, desde que ainda esteja em situação de vulnerabilidade. Segundo o novo texto, essas famílias poderão permanecer no programa por um período determinado, que será estabelecido em ato do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? E caso tenha o benefício suspenso após esse prazo, né, terão prioridade para retornar ao programa em até 36 meses. 36 meses é exatamente 3 anos, ou seja, você pode perder o benefício hoje e conseguir voltar, né, para o Bolsa Família somente daqui a 3 anos. Mas é importante ressaltar, né, que essa questão, né, é daqueles que, digamos assim, já não atende mais o critério de renda. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo, segundo uma matéria que saiu ontem, né, eu estava inclusive assistindo a CNN Brasil, né, e a jornalista comentava, né, que a pedido do ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, né, o pedido da antecipação do 13º salário já está em análise no Ministério da Economia. E há grande chance, digamos assim, de que isso acabe se concretizando, né, nos próximos dias. E aí o comunicado oficial
será feito. Ou seja, né, agora o pedido da antecipação do 13º salário está lá em análise na pasta do Fernando Haddad e companhia, né? Aí depois da permissão do Ministério da Economia, aí o presidente Lula faz um decreto, né, com a liberação do 13º salário dos aposentados, né? Isso tende a acontecer, né, no primeiro semestre, o que quer dizer literalmente como aconteceu no ano passado, né? O pagamento vai começar no finalzinho de abril, a primeira parcela, né? Finalzinho de abril, comecinho de maio. A segunda parcela, finalzinho de maio, comecinho do mês de junho. César, quem tem síndrome de Down pode receber o BPC? A minha filha tem 5 anos, né, e foi diagnosticada com Down, né? Ela tem direito a receber o BPC? Tem sim, desde, né, que se enquadre no critério de renda. Se eu quiser... chegou uma pergunta do nosso amigo Paulo Andrade, gente. Ele falou assim: César, se eu não quiser mais receber o BPC, o que eu faço? É que eu acabei recebendo os atrasados do INSS, né, que eu tenho, que é um BPC judicial, e recebi um bom dinheiro do INSS, tenho uns trocadinhos guardado e eu quero montar um MEI, eu quero fazer uma microempresa individual. Nesse caso, o que eu faço? Monto a empresa e já começo a trabalhar e deixo de ir ao banco sacar o meu benefício? Me dá uma luz aí, né, uma informação em relação a isso. Olha, meus amigos, nesse caso, né, do nosso amigo Paulo aí, o que eu aconselho? Né? Que nem ele tá com dinheirinho em caixa, quer montar um pequeno negócio, né? Segundo ele, a tendência desse negócio dar certo na cidade dele, porque não tem ainda esse tipo de comércio lá na cidade dele, né? Ele tá acreditando que vai dar certo. Aí, nesse caso, gente, eu aconselho a ligar para o INSS e explicar a situação. Falar, olha, eu estou deixando o BPC porque eu estou montando a minha pequena empresa, né? Então, fica certinho, né? Porque é melhor jogar limpo, né, gente? Seria chato, né? Já do nada aí criar uma empresa, de repente, né, criar um CNPJ e de repente o INSS acabar descobrindo isso, né? Mesmo que você não sacou o benefício, pode dar ruim, digamos assim, né? Nesse caso, o aconselhável, né, é entrar em contato com o INSS antes de abrir o CNPJ, ou seja, pedir a suspensão do BPC Loas. Pois é, meus amigos, e muitos têm me perguntado: César, como é que tá aquela promessa feita pelo governo Lula e feita pelo ministro da Previdência Social, que era de mexer na pensão por morte e na aposentadoria por invalidez, né? Porque todo mundo sabe, por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, vamos imaginar que você trabalha numa empresa e de repente teve um infarto em casa. Hoje, pelas regras, né, da aposentadoria por invalidez, esse trabalhador, o que ele vai receber? Ele vai receber em torno, né, de 60% do valor do benefício que ele recebe lá na firma, né? E aí mais 2% a cada ano de contribuição. Ou seja, literalmente é muito mais vantajoso receber o auxílio-doença do que uma aposentadoria por invalidez para quem sofreu, por exemplo, um acidente de trabalho fora do trabalho, né? Teve uma doença, né, fora do trabalho. É óbvio, se isso aconteceu lá no serviço, aí é de 100% a aposentadoria por invalidez. E a pensão por morte também, né? Vamos imaginar que o marido morre e ganha 4 mil reais por mês, né? Pela regra atual, o que vai acontecer? A viúva vai ficar com 2 mil reais, ou seja, a metade do benefício, né? Exceto para quem ganha um salário mínimo. Se o falecido tinha um salário mínimo, a esposa vai receber um salário mínimo. E foi promessa do presidente Lula e foi promessa do ministro da Previdência Social mudar essas regras. Mas, gente, eu falo uma coisa, já tinha comentado com vocês lá na época, né, que surgiu esses boatos na mídia. Olha, ele não vai fazer porque precisa mudar as regras e essas regras teriam que passar
pelo crivo do Congresso Nacional. Eu acho, né, porque quem que aprovou essas mudanças nas regras da pensão por morte e na aposentadoria foi o Congresso Nacional. Ou seja, naquela época eu comentava que o Congresso Nacional não ia querer mexer no que estava feito, né? Mas só que o presidente Lula, né, enfiou a violinha no saco, né? O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, também enfiou a violinha no saco e não se comentou mais nada sobre isso. Olha, meus amigos, nós devemos também ficar bastante atento, né? Você que é ligado em política, né? Que a partir do dia de hoje, o STF, né? O Supremo Tribunal Federal, vai começar a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Por aquela trama golpista, né? Que a PGR diz que foi a tentativa de golpe de Estado, né? Vai começar a ser julgado no dia de hoje pelo STF, né? Vamos ver quanto tempo vai durar esse julgamento e se o ex-presidente vai responder ou não por essas acusações. E aí, gente, eu quero perguntar para você que está aí do outro lado, existe a possibilidade do STF condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a ir para a prisão ou até mesmo cumprir uma prisão domiciliar, né? Ou seja, usar torneleira eletrônica? O que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião? Você quer que ele seja condenado ou que ele seja inocentado pelo STF? Comente aqui, gente, porque você sabe que aqui no nosso canal você tem voz e tem vez, né? É um dos poucos canais, gente, aqui no YouTube onde eu não apago as críticas, né? Todo mundo que fala bem do meu trabalho, né, fica lá o comentário. Quem fala mal, né, fica lá o comentário, porque, né, o canal aqui tem essa prerrogativa, né, de deixar os inscritos, né, quem gosta do nosso trabalho, a emitir a sua opinião, seja favorável ou não, né? É óbvio que nesse caso não é em relação ao meu trabalho, né? Eu estou apenas questionando os nossos amigos internautas, quem está acompanhando esse vídeo, se acha que o STF vai condenar ou não, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta com mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Um abraço e daqui a pouco eu te espero no próximo vídeo.